Carta aos Coríntios com Emmanuel. Estudo das cartas de Paulo de Tarso, à comunidade cristã de Corinto, sob as luzes da doutrina espírita. Templo Divino. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, habita em mim, manifesta-se em mim. Descubro, através do amor, da caridade, da compaixão. Reconheço na expressão fraterna dos meus irmãos, mostrando-me o caminho a seguir. Ele é o início e o fim, alfa e ômega. Dele veio a minha existência e a ele dirijo a minha esperança de ventura e imortalidade. Caminhemos em uníssono, buscando a verdade do amor em nossas vidas. Não estamos aqui por Paulo ou Apolo, mas pelo Cristo, recordando sempre os dizeres do apóstolo dos gentios. Somos de Cristo e o Cristo é de Deus. Texto para análise. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 a 23. Durante muito tempo, o homem construiu templos para adorar a Deus ou aos deuses. Precisava de um lugar para simbolizar o seu relacionamento com o seu Criador. Inaugurando novos templos, Jesus vem nos ensinar que Deus, nosso Pai Celestial, está em toda parte, inclusive em nós. Diante deste saber, Paulo faz uma pergunta aos coríntios. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo afirma que Deus habita em nós. Porém, ele estava se referindo à comunidade cristã de Corinto ou a cada um individualmente? Analisemos a palavra templo. Templo. Existem duas palavras gregas traduzidas como templo no Novo Testamento. Uma, hieron, se refere ao edifício do templo e a todos os seus átrios. A outra se refere mais estritamente ao santuário, naos, o santo dos santos, onde ninguém, exceto o sumo sacerdote, podia entrar, uma vez no ano, no dia da expiação. Paulo usou o último termo para descrever o santuário no qual Deus habita. E em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, essa palavra, naos, que designa o templo, se refere a cada cristão. Podemos também buscar algumas referências bíblicas que tratam do assunto. Hebreus 3, 6. Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa, precisamente, somos nós, isto é, se retivermos com fé perseverante a coragem e a esperança, da qual nos gloriamos. 1 Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo.
Ezequiel 36, 27. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. João 14, 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Romanos 8, 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente, vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Penso que diante dos textos bíblicos e referências, podemos concluir que Paulo não estava se dirigindo à comunidade, não apenas a ela, mas a cada um individualmente, lembrando-lhes que cada um é um templo divino, que deve trabalhar na seara do bem e que a casa de oração, igreja, templo, comunidade, é também uma manifestação divina na medida em que seus indivíduos estiverem lá com este propósito. Emmanuel comenta este versículo no livro Fonte Viva. Vejamos o que o benfeitor tem a nos apresentar. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o Espírito traz consigo o gênio da divindade. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido, no grande entendimento, pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida, a fim de manifestá-lo. Recordemos que Corinto, cidade grega, possui muitos templos. Alguns subsistem até os dias de hoje, como o templo de Afrodite, ainda que em ruínas. A frase tem grande impacto dentro daquela cultura, desafiando-os a novos patamares de entendimento de seu relacionamento com Deus. A adoração de outrora restringia-se a rituais e demonstrações exteriores, mas a percepção de que somos templo nos leva ao entendimento de que precisamos buscar o bem dentro de nós, a fim de que o amor maior se manifeste não apenas em nossas vidas, mas através de nossas vidas. Recordemos que Deus se manifesta ao homem principalmente através do próprio homem. Vejamos o comentário de Bacon sobre este versículo. Para Paulo, os cristãos não são apenas edifícios. Eles são um tipo de edifício, um tipo específico de edifício. São templos. Todos os grupos religiosos nos dias de Paulo falaram do templo de um Deus.
mas o templo pagão apresentava a imagem de um Deus. O templo judaico apontava para o símbolo da presença de Deus na Arca da Aliança, no altar, no incenso. Paulo fez um contraste drástico entre estes dois templos, quando perguntou: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A pergunta de Paulo, então, atravessa os séculos para dirigir-se a nós outros. Sabemos que somos templos de Deus? De que forma temos trabalhado para aperfeiçoar a nossa vida, a fim de que Ele se manifeste? Até aqui, verificamos que o templo é o local onde se buscava Deus ou os deuses, algo exterior, fora do nosso mundo íntimo de pensamentos e sentimentos. Porém, Jesus inaugurou nova era. Templos simbólicos foram deixados para trás, ou deveriam ter sido. Eis que a morada tem novo endereço. Recordemos o trecho do Evangelho de João, 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viveremos a Ele e faremos morada nele. Recordemos também de Estevão, no livro Paulo e Estevão, que nos diz que o coração é templo divino. Mencionais os nossos heróicos instrutores do passado, tão só para justificar o gozo egoístico da vida? Onde guardais a fé? No conforto ocioso ou no trabalho produtivo? Na bolsa do mundo ou no coração, que é o templo divino? O que significa, então, sermos templos de Deus? Não se trata apenas do nosso corpo físico, que é um instrumento do Espírito, mas de algo muito mais amplo. Jesus está nos ensinando que Deus se manifesta ao homem através dos próprios homens. Encontraremos Deus em nosso irmão, naquele que recebe nosso amor, e também receberemos Deus em nossas vidas, através da ação de pessoas e do amor que elas nos ofertam. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, nos diz: o Evangelho não se reduz a breviário para o genuflexório. É roteiro imprescindível para a legislação e a administração, para o serviço e para a obediência. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho. Quando a ênfase é dada ao homem e não ao lugar, tudo se modifica. Eis que todo lugar torna-se santo, todo lugar torna-se oportunidade de Deus manifestar-se em nós e através de nós. Paulo, porém, faz uma advertência: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Vejamos outros trechos bíblicos correlatos a este versículo. Levítico 15:31. Advertireis os filhos de Israel a respeito de suas impurezas, para que não morram por causa delas, contaminando minha habitação, que se encontra no meio deles. Levítico 23. Voltarei o meu rosto contra esse ser humano e o exterminarei do meio do seu povo, pois, havendo entregue um de seus filhos a Moloque, contaminou meu santuário e profanou meu santo nome. Ezequiel 5:11. Por este motivo, tão certo como eu vivo, assevera Yahvé, soberano Deus, que por ter contaminado meu santuário, o templo, com tuas imagens idólatras e abomináveis, e ainda com suas práticas repugnantes, eu retirarei a minha bênção de ti. Eis que não mais olharei com compaixão e misericórdia para Jerusalém, e não a pouparei. Ezequiel 7:22. E desviarei deles a minha face, e eles contaminarão e tornarão impuro o meu lugar de culto e adoração,
porquanto saqueadores inescrupulosos adentrarão este santo lugar e o profanarão. Seremos destruídos por Deus? O que o texto está nos dizendo? Busquemos extrair o espírito da letra, pois cairíamos em erro se fizermos uma interpretação literal. Pensemos juntos. Há quanto tempo já estamos transitando no erro, não vivendo como templos divinos? Deus nos destruiu? Alguém deixou de existir? Quando Paulo os adverte em relação à destruição do templo, nada mais faz do que nos dizer que somos responsáveis pelo bem ou pelo mal que praticamos. Eis a lei de causa e efeito, dita de forma muito sutil ao povo de Corinto. Quando destruímos, recebemos uma ação contrária e somos chamados a assumir a responsabilidade do que fizemos. Há, porém, quem entenda a lei de causa e efeito como a pena de talião, olho por olho, dente por dente. Em uma leitura literal do versículo, poderia nos levar à falsa ideia de que Paulo está dizendo. Emmanuel, porém, nos esclarece sobre a lei de talião. Prevalece para todos os espíritos que não edificaram ainda o santuário do amor nos corações e que representam a quase totalidade dos seres humanos, presos ainda aos milênios do pretérito, não cogitaram de aceitar e aplicar o Evangelho a si próprios, permanecendo encarcerados em círculos viciosos de dolorosas reencarnações expiatórias e purificadoras. Moisés proclamou a lei antiga muitos séculos antes do Senhor. Como já foi dito, o profeta hebraico apresentava a revelação com a face divina da justiça, mas com Jesus, o homem do mundo recebeu o código perfeito do amor. Se Moisés ensinava olho por olho, dente por dente, Jesus Cristo esclarecia que o amor cobre a multidão dos pecados. Daí a verdade de que as criaturas humanas se redimirão pelo amor e se elevarão a Deus por ele, anulando com o bem todas as forças que lhe possam encarcerar o coração nos sofrimentos do mundo. Trecho do livro O Consolador, pelo Espírito Emmanuel. Sob as luzes da doutrina espírita, podemos compreender que essa destruição de que Paulo faz menção no versículo, em verdade, trata-se da aplicação da justiça divina, que jamais caminha desvinculado do amor ou da misericórdia. O que Deus habita é santo. Nós somos santos quando Deus habita em nós. Porém, Ele não arromba portas, não adentra onde não é convidado ou bem-vindo. Nosso querer é sempre respeitado e dele decorrem consequências, boas ou ruins. Se nos afastamos de Deus, imergimos num mundo vazio, de dores e adversidades provocadas por nós mesmos. Eis a destruição, não como um castigo, mas como uma consequência. Prosseguindo no texto bíblico, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Toda bondade, todo amor, toda virtude provém do nosso Pai Celestial, que concedeu-nos a centelha divina que habita em nós e vai aos poucos manifestando-se. Como nos ensinou Estevão, de nós nada temos, e a loucura nos acharmos sábios ou autossuficientes. Isto apenas nos afastará de nossa essência e de nosso Criador. O texto bíblico que Paulo dirige aos Coríntios fala dos sábios do mundo. Afinal, quem são os sábios verdadeiros? Emmanuel nos auxilia a refletir sobre esta questão na lição Os Sábios Reais. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre por seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Tiago, capítulo 3, versículo 13. Milhares de pessoas senhoreiam os tesouros da instrução
multiplicando títulos no campo social para fugirem incompreensivelmente do trabalho e da fraternidade. Aqui temos um bacharel que, por haver conquistado um diploma profissional, declara-se incapaz de efetuar a limpeza da própria roupa, quando necessário. Ali vemos uma jovem musicista que, por haver atravessado os salões de um conservatório, afirma-se inabilitada para servir as refeições no próprio lar. Além, observamos um negociante inteligente que, por haver explorado a confiança alheia, recolhe-se nos castelos da finança segura, asseverando-se entediado do contato com a multidão que lhe conferiu a prosperidade. Mais adiante, notamos religiosos de vários matizes, que depois de se declararem consolados e esclarecidos pela fé, começam a ironizar os irmãos infelizes ou ignorantes, que em nome de Deus lhes aguardam os testemunhos de bondade e de amor. Na vida espiritual, todavia, os verdadeiros sábios são conhecidos por ângulos diferentes. Os verdadeiros amigos da luz revelam-se através da generosidade pessoal. Sabem que o isolamento é orgulho, que a violência é crueldade, que a exigência descabida é serviço da treva, que o sarcasmo é perturbação. Reconhecem que a sabedoria é paternidade espiritual, cheia de compreensão e carinho, e por isso, sem qualquer humilhação a ninguém, auxiliam a todos, indistintamente, acendendo com amor, na escura ignorância que os cercam, a luz abençoada que brilhará vitoriosa amanhã. Sigamos em frente com mais um trecho do estudo. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos, porque ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Quando Paulo diz, pois está escrito, ele está fazendo referência ao profeta Isaías. Recordemos alguns trechos. Isaías capítulo 19, versículos 11 a 14. Na verdade, os príncipes de Soan e Zoan não passam de insensatos. Os sábios conselheiros do faraó sugerem ações tolas e inconsequentes. Como vos atreveis a dizer ao faraó, sou filho de sábios, discípulos de grandes reis da antiguidade? Isaías 29, 14 e 16. O que me resta é continuar a apavorar este povo com obras maravilhosas e feitos assombrosos, a fim de que o conhecimento dos seus sábios pereça e a inteligência dos seus pensadores se desvaneça. Isaías 44, 25. Sou eu que frustro os sinais dos falsos profetas e torno insensatos os adivinhos, que envergonho o conhecimento dos sábios e o transformo em loucura. Quais são as loucuras do nosso tempo, dos nossos dias? Poderíamos falar do consumismo, da vaidade desmedida, da ambição sem princípios, da ostentação e de tantos outros vícios que vemos e revemos todos os dias. Napoleão Bonaparte reconheceu esta ineficácia da sabedoria do homem no fim de sua existência. Alexandre, César, Carlos Magno e eu mesmo fundamos impérios, mas à base de que firmamos as criações do nosso gênio? À base da força. Só Jesus Cristo fundou seu reino à base do amor, e até hoje milhões de homens morreriam por ele. Não nos enganemos, as falsas vozes, a sabedoria vã não está fora de nós, mas também dentro de nós. Emmanuel nos auxilia a compreender. Entre as falsas vozes,
Se a preguiça te pede descansa, responde-lhe com mais um pouco de esforço no trabalho que espera por teu concurso. Se a vaidade te afirma, ninguém existe maior que tu, retribui com a humildade, reconhecendo que a vontade do Senhor impera sobre a nossa e que não passamos de meros servidores da vida entre os irmãos de luta onde estivermos. Se o orgulho te diz não cedas, aprende a esquecer-te, auxiliando sempre. Se o ciúme exclama aos teus ouvidos, a posse é tua, guarda silêncio em tua alma e procura entender que o amor e o bem são glórias do céu extensivas a todos. Se o egoísmo te aconselha, retém, abre as tuas mãos e distribui o bem a todos os que te cercam. Se a revolta te assevera, reage e reivindica os teus direitos, espera a justiça divina, trabalhando e servindo com mais elevada abnegação. Se a maldade te sugere vinga-te, considera que mais vale amparar sempre ao companheiro, quando temos sido auxiliados por Jesus, a fim de que o amor fulgure em nossas vidas. Os falsos profetas vivem nos recessos de nosso próprio ser. Surgem cada dia invariáveis na forma da intriga ou da maledicência, da leviandade ou da indisciplina, induzindo-nos o coração a cerrar-se contra nossa consciência. Se aceitarmos Jesus em nosso roteiro, ouçamos o que nos diz o seu ensinamento e apliquemo-nos à prática de suas lições divinas. Ouvidemos as insinuações da ignorância e da treva, da crueldade ou da má-fé que nos enrijecem o sentimento, e de coração unido à vontade do Mestre, vendo a vida por seus olhos e ouvindo os nossos irmãos por seus ouvidos, estaremos realmente habilitados à posição de intérpretes do seu divino e infinito amor, onde estivermos. A lição é belíssima e oportuna. O bem que queremos reside em nós, mas ele espera o nosso esforço, nosso trabalho para eclodir, e é lutando contra nossas más tendências que conseguiremos construir um templo de paz e amor em nós. Paulo encerra o capítulo 3 da seguinte forma: seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Dele viemos, e a Ele retornaremos. Questão 1009 do Livro dos Espíritos. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. O objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Encerramos com o trecho do texto Deus está em toda parte, da Revista Espírita de maio de 1866. Estamos constantemente em presença da divindade. Não há uma só de nossas ações que possamos subtrair ao seu olhar. Nosso pensamento está em contato com o seu pensamento. E é com razão que se diz que Deus lê os nossos mais profundos refúgios do coração. Estamos nele como ele em nós, segundo a palavra do Cristo. Para entender sua solicitude, as menores criaturas, ele não tem necessidade de mergulhar seu olhar do alto da imensidade, nem de deixar a morada de sua glória, pois essa morada está em toda parte. Para serem ouvidas por ele, nossas preces não necessitam transpor o espaço, nem serem ditas com voz retumbante, porque incessantemente, penetrados por ele,
nossos pensamentos nele repercutem. Que a cada dia busquemos o Deus que habita em nós e que todo o nosso esforço cotidiano seja permitir a sua manifestação amorosa em nós e por nós. Um fraterno abraço e até o próximo estudo.